Então vamos começar então nossa apresentação. Inicialmente eu queria me apresentar rapidamente, então novamente agradecendo ao Dr. Felipe Kitamura pelo convite, me sinto muito honrado e procurarei aqui facilitar o máximo possível as reuniões do grupo de estudos de tecnologia e informática em radiologia, né? Então meu nome é Alisson Roncalli Silva Carvalho, sou médico radiologista, tenho mestrado e doutorado em engenharia biomédica pela COP, UFRJ, tenho pós-doutorado pela Universidade de Dresden, e fiz um mestrado em medicina também pela Universidade do Porto, em Portugal. As minhas áreas de interesse, né, além da radiologia clínica, são as aplicações de métodos quantitativos no processamento de imagens médicas. Então, basicamente, hoje eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito nessa área, né, os nossos desenvolvimentos. Eu faço parte de um grupo de pesquisa em inteligência artificial do Instituto DOR, de pesquisa e ensino. Também sou professor licenciado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Fisiologia e Biofísica Celular do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e também sou professor licenciado do Programa de Engenharia Biomédica da COP UFRJ. Bom, declaração de conflitos de interesse, eu sou CEO da Meditech, que é uma startup de soluções de softwares para processamento de imagens médicas, e sou desenvolvedor e responsável técnico pela plataforma HealthScan. Vocês vão entender mais na frente o que significa essa plataforma, né? Então, começando a nossa apresentação, as doenças crônicas não transmissíveis constituem um problema global de saúde com elevada mortalidade. Uma mortalidade prematura, há uma grande redução da qualidade de vida, com alto grau de limitação e incapacidade, e, obviamente, altos custos do sistema global de saúde. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças pulmonares crônicas não transmissíveis correspondem a ser a quarta causa, né, de perdas de anos de vida por doenças. Então, basicamente, elas correspondem a cerca de 60% de todas as causas que compõem as doenças crônicas não transmissíveis, né, incluindo condições adversas, tais como doenças cardiovasculares, mentais ou neoplasias malignas. E quando a tomografia computadorizada é reconhecida como um método de imagem importante, não só para o diagnóstico, mas também para a determinação de fenótipos específicos dessas doenças pulmonares crônicas não transmissíveis, a gente entende que a, a utilização de métodos quantitativos, né, na análise dessas imagens pode vir a contribuir não só na detecção da doença, no plano ainda de screening ou de diagnóstico primário, mas também na avaliação da progressão de doença ou mesmo resposta terapêutica. Então, os sistemas de inteligência artificial vêm sendo cada vez mais utilizados na prática com esse objetivo, né? E, de uma forma geral, a gente pode entender que a inteligência artificial ela atua com diversos algoritmos ou com diversas técnicas, né? Objetivando, em última instância, a determinação e classificação de padrões anormais no parênquima pulmonar que possam ser indicativos de doenças. E, além disso, a gente lida com o desafio da quantificação, né? Então, recentemente, a gente desenvolveu um algoritmo de IA com esse propósito. A gente vai chamar ele de Quality, Quantitative Lung Imaging Tool. Esse algoritmo ele se utiliza de redes neurais convolucionais e outros métodos de análise quantitativa para segmentação do parênquima pulmonar. Então, entendemos aqui que o parênquima pulmonar é a nossa região de interesse nesse primeiro momento, o que significa dizer que vias aéreas e vasos da circulação pulmonar não devem ser incluídos nessa análise inicial. E a partir daí a gente
propõe a classificação de diferentes padrões de atenuação dentro do parênquima pulmonar. Então, esse algoritmo veio a ser integrado em uma plataforma denominada HealthScan, que já se encontra registrada, né, na Anvisa e, portanto, apta a ser utilizada na avaliação de doenças pulmonares crônicas não transmissíveis. Então, nessa apresentação, a gente vai discutir os principais métodos para avaliação quantitativa do parênquima pulmonar, especificamente nessa apresentação em imagens de tomografia de tórax, as etapas para o desenvolvimento de um software dedicado a esse propósito e as principais aplicações de inteligência artificial nesse contexto. Então, inicialmente, as principais tarefas, digamos assim, do Quality se baseiam em um tripé básico, né? Então, a gente precisa segmentar o parênquima pulmonar, né? Essa será a nossa região de interesse, como a gente já falou. A gente precisa classificar os padrões de atenuação inerentes ao parênquima pulmonar em diferentes acometimentos, né? Sejam acometimentos que determinem redução da densidade do parênquima pulmonar, sejam acometimentos que determinem aumento da densidade do parênquima pulmonar, ou mesmo a determinação do parênquima pulmonar normal. E, em seguida, a gente tem uma etapa de quantificação dos dados e interpretação dos mesmos. Então, a segmentação do parênquima pulmonar ela foi realizada a partir de uma rede neural convolucional. Daqui a pouquinho a gente discute o que vem a ser uma rede neural convolucional, mas basicamente a rede recebe como entrada as fatias em corte axial das imagens de tomografia e cada uma delas é devidamente processada, produzindo uma máscara de saída que contempla apenas o parênquima pulmonar do lado direito e do lado esquerdo do pulmão. Então, esse processo é um processo que exige algum treinamento, né? Então, a rede foi treinada para aprender os contornos esperados do parênquima pulmonar, e após esse processo de segmentação, a gente tem a segmentação do pulmão direito e do pulmão esquerdo, ou mesmo a segmentação do pulmão direito e esquerdo e seus lobos. Então, a gente criou um conjunto de imagens, ao todo 1.665 imagens, estudos, né, contemplando aí praticamente 500 mil cortes axiais de diferentes doenças, e avaliamos a qualidade do segmentador comparando com a segmentação semiautomática com edição manual. Essa segmentação foi realizada pela Chest Imaging Platform, né, e supervisionada e editada sempre que necessário por um radiologista. Bom, a gente comparou a imagem selecionada pela rede neural UNet R231 com a imagem segmentada pelo Chest Image Platform e editada, se necessário, utilizando algumas métricas, né? Uma métrica muito utilizada quando a gente quer comparar duas regiões e ver se essas áreas se equivalem, é o chamado Jacquard Index, ou a interseção sobre a união de duas áreas, né? Então, obviamente, quanto maior for a interseção em relação à união, maior é esse índice. Então, ele tende a 1 quando a gente tem um agreement excelente, né? Um matching excelente entre as duas imagens. Existe o DICE Score, o F1 Score, que tem uma ideia um pouco semelhante, né? Mas há uma forte ponderação pela interseção em relação ao Jacquard Index. E, basicamente, a gente cria uma matriz de confusão para o cálculo tanto do Jacquard Index quanto do DICE Score, de tal forma que a gente deve simplesmente atentar que o índice de Jacquard ele é mais relevante, digamos assim, quando a gente procura buscar um indexador, digamos assim, que seja mais sensíveis aos piores desempenhos, né? Então, quando a gente usa o Jacquard Index, a gente tende a observar um indicador próximo do pior desempenho do matching entre dois volumes, enquanto a gente, ao usar o DICE Score, a gente tende a utilizar ou se valer de um melhor indicador do desempenho médio, né?
Além disso, a gente usou duas outras métricas, né? A Robust Hausdorff Distance e a superfície, a distância entre as superfícies médias, né? Então, basicamente, o tempo requerido para uma segmentação é muito rápido, né? Em torno de, no máximo, 10 segundos, né? E a gente segmentou todas as imagens, em seguida comparamos com Ground Truth e precisamos editar apenas 91 imagens, né? Esse é o desempenho de acordo com cada uma das métricas, mostrando que há um desempenho bastante significativo. E mais recentemente houve uma atualização do UNet R231 de tal forma que esse desempenho é ainda melhor, né? Com a versão antiga, a gente ainda notava que havia muita segmentação de vasos que entrava, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma segmentação da aorta descendente adentrando o parênquima pulmonar, né? Aqui também a gente pode ver esse caso, e isso baixou o Jacquard Index, nesse caso, de um indivíduo saudável, né? Esses problemas foram parcialmente sanados, né? Se não totalmente sanados, com as atualizações da UNet R231. Bom, considerando que a gente consegue segmentar bem a nossa região de interesse, portanto, o parênquima pulmonar, a gente agora vai partir para a avaliação quantitativa. Dentre as diferentes formas de se fazer avaliação quantitativa, uma clássica da literatura é a densitometria, né? Então, a densitometria consiste simplesmente em a gente agrupar os voxels dentro de uma determinada região de interesse, obedecendo limiares fixos, né, de densidade. Então, as áreas de baixa atenuação seriam agora descritas como aquelas contendo densidades menores que menos 950, a atenuação normal entre menos 950 e menos 700, e as áreas de alta atenuação seriam aquelas, então, que apresentam densidades maiores que menos 700, né? Entre menos 700 e mais 50. Só lembrando que o parênquima pulmonar está mais ou menos dentro dessa faixa de ar e alguma parte de tecido e partes moles de sangue, né? Chegando até mais ou menos 50 unidades Hounsfield, no máximo, né? Bom, uma outra forma de realizar essa avaliação quantitativa, talvez uma forma um pouco mais elaborada, seja a gente levantar características dos histogramas gerados por essas regiões, né? E aí a gente criou uma rede neural artificial para reconhecer padrões específicos relacionados aos quantis de cada região, né? Para fazer isso, basicamente, a gente precisou anotar quais seriam regiões de baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação, né? Então, a gente iria identificar características, né, e criar fragmentos dessas regiões. Esses fragmentos geram os histogramas de densidade e os quantis desses histogramas são, então, utilizados para treinar uma rede neural artificial que seria capaz, então, de classificar essa região como sendo uma região de alta atenuação, por exemplo. Bom, esses fragmentos, então, foram realizados mediante anotação manual, né, de 6 classes, né, enfisema, cisto, parênquima normal, o vidro fosco, a pavimentação em mosaico, as opacidades lineares e as consolidações, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente gerou cerca de 90 mil fragmentos, né, e realizamos efeitos na verdade, realizamos algumas operações para promover o aumento desses dados, né? Essas operações são essencialmente transformações geométricas que combinam rotação, deslocamentos horizontais, verticais, flips e cisalhamentos dessas imagens, né? De tal forma que compusemos aqui um grupo de fragmentos que serviram para gerar esses histogramas, né? Então, aqui a gente tem os histogramas contemplando as áreas de baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação. Notem que a baixa atenuação representa enfisema e cistos, a atenuação normal, parênquima normal, e a alta atenuação aqui contempla o vidro fosco, pavimentação em mosaico, opacidades lineares e consolidação.
Também é importante ressaltar que esses histogramas apresentam uma área de sobreposição bastante importante, né? Então, por exemplo, há voxels que são classificados como normais, mas que poderiam também ser classificados como áreas de baixa atenuação. Ah, isso vai acontecer com muita frequência em indivíduos jovens, longilíneos, que inspiram profundamente. Bom, como esse problema é um problema muito mais complexo, a gente não espera que informações inerentes aos histogramas de densidade, ou mesmo a média das densidades para cada uma das faixas pré-determinadas, seja suficiente para resolver um problema de classificação, que é identificar áreas, por exemplo, como áreas de enfisema, né, enfisema paraseptal, enfisema centrolobular, ou mesmo áreas de cistos do espaço aéreo, parênquima normal com a trama vascular inerente, o vidro fosco, as opacidades lineares e a pavimentação em mosaico, ou mesmo consolidações, né? Então, a gente acha que esse problema é muito mais complexo para ser tratado simplesmente com histogramas de densidade, ou mesmo com valores médios desses histogramas ou lineares pré-definidos, de tal forma que a classificação de padrões de imagem exige uma métrica e uma avaliação que é um pouco mais complicada. Então, aqui a gente traz alguns exemplos desses classificadores, né? E aqui, dependendo de como a gente olha para essa imagem, né? Se a gente olha para a imagem da direita, né? Ou pela direita, a gente vai entender que esse indivíduo está de frente para a gente, né? Se a gente olha mais para a esquerda, a gente pode pensar que esse indivíduo está de perfil, né? Está de lado. Então, classificar como frente ou lado é uma tarefa mais complicada nesse sentido, né? Da mesma forma que, olhando para essa imagem, a gente pode demorar algum tempo para perceber que, dependendo da característica que salte aos nossos olhos, se trata de uma mulher jovem, né, que olha nessa direção, ou se trata de uma mulher mais idosa, né, que olha nessa direção, né, está olhando aqui para baixo. Então, a gente teria o nariz, né, o olho, a boca e o queixo da mulher mais velha, usando um lenço e um traje preto, ou a gente teria um colar, né, a mandíbula e o nariz e a cavidade do globo ocular com o cabelo da indivídua da mulher mais jovem, né? Então é um problema complicado, como é o problema complicado de identificar padrões de atenuação no parênquima pulmonar. E para esse tipo de problema, as redes neurais convolucionais elas se apresentam como uma solução bastante interessante, né? Então as redes convolucionais elas buscam através de processos de filtragem realçar as características que mais contribuem para uma determinada classificação. Então, essencialmente aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem uma chita, onde uma rede neural convolucional previamente treinada classificou ela como uma chita, né? Mas também há uma probabilidade de que isso possa ser um leopardo, ou mesmo um leopardo branco, ou um gato egípcio, né? Então, essas foram as 4 classes que ele atribuiu alguma probabilidade, sendo que a maior probabilidade era, de fato, de que isso se tratasse de uma chita. Aqui a gente tem uma segunda imagem, né, do que parece ser um trem-bala, e essa CNN foi capaz de classificar corretamente aquilo como um trem-bala, né? Houve algumas outras classificações, mas ele acertou como a classificação mais provável como sendo de um trem-bala. E aqui a gente tem um espelho de mão, né, que foi confundido, né, com uma tesoura, né? Então o classificador errou essa classificação, embora ele tenha atribuído também a classe de espelho de mão, né, a esse objeto, né? Então, basicamente, isso aqui é para que vocês entendam que uma rede neural convolucional ela aplica uma série de processamentos para realçar características de uma determinada imagem, mas que a saída é sempre uma probabilidade relacionada a uma classe, né? E a probabilidade vencedora é aquela mais alta, né? Obviamente que erros podem acontecer quando essas características
e essa rede neural não é capaz de identificar corretamente todas essas features, né? Então, essencialmente, o processo, o nosso problema é tentar identificar, através de características da imagem, no caso do parênquima pulmonar, utilizando uma rede neural convolucional, quais daquelas classes, né, dentre as 6 que utilizamos com anotações, quais delas a gente vai classificar. Levando-se sempre em consideração que, por mais que a gente tente descrever as melhores características, ou realçar as melhores características para um determinado padrão, é sempre importante a gente perceber que, embora a classificação de feliz se aplique a essa imagem e não a essa, várias características são comuns ao bonequinho feliz em relação ao bonequinho triste. Então, por exemplo, para os radiologistas, né, para a gente pensar nesse tipo de problema, imaginem se eu estou vendo vidro fosco ou pavimentação em mosaico. Lembrem-se que a pavimentação em mosaico são opacidades lineares por aumento da espessura dos septos interlobulares associados a um pano de fundo que é o vidro fosco. Então, é um exemplo que se aplica muito bem a esse tipo de coisa, né? Então, existem várias características que são comuns a esses dois padrões e a CNN vai ter o desafio de buscar aquela característica que mais vai ser importante para acertar a classificação. Isso vai ser aplicado, por exemplo, ao enfisema, né? Ao enfisema versus cistos de espaço aéreo. Então, é um desafio importante aí para a rede neural convolucional aprender a classificar, né? Computacionalmente, a gente vai entender que esses objetos vão ser transformados em matrizes, né, em números, né? Então, aqui a gente tem uma operação que reduz a resolução desse objeto e trabalha com máscaras, né? Essas máscaras são branco e preto, né? São booleanas que vão ser escritas com matrizes de zeros e uns, né? Então, os quadradinhos, hoje a gente tem o sinal positivo, vira 1 e todos os outros são zero, e a partir daí essa CNN vai aprender a classificar esse padrão de imagem como sendo feliz, portanto, como sendo um vidro fosco ou uma pavimentação em mosaico. Bom, como é que ele aprende a fazer isso? Aplicando filtros convolucionais, né, que são núcleos de matrizes, né, de pequenos filtros que fazem operações matemáticas nos pixels ou nos voxels dessas imagens, de tal forma que a imagem de entrada pode ser transformada em várias outras imagens, realçando características específicas dessa imagem, né, que vão desde a cor, no caso de imagem colorida, até padrões de contorno ou mesmo padrões de realce, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, a gente tem uma série de etapas que efetivamente vão preparar essa imagem, extraindo as suas melhores características para que finalmente a gente tenha esse problema solucionado por um classificador que atribuirá àquele padrão uma determinada característica ou uma determinada classificação. Então, a gente nota que a evolução das redes neurais convolucionais no uso de imagens médicas ou com aplicações em imagens médicas teve seu grande incremento ali por volta de 2013, né, 2015, já superando as aplicações com redes neurais artificiais, né, que seriam aquelas que usam métricas não relacionadas diretamente com a imagens, mas métricas numéricas geradas a partir de um pré-processamento da imagem. E isso se explica, de certa forma, com a redução de custo computacional e o surgimento de placas de processamento gráfico mais potentes e a redução do custo dessas máquinas, né? Então, a indústria de jogos, por exemplo, contribuiu muito para que isso acontecesse. Então, no nosso problema de classificação, nós já vimos que nós geramos aqueles fragmentos que foram anotados lá pelos radiologistas. Esses fragmentos, então, se tornavam pedacinhos de pulmão em 2 dimensões, com resoluções diferentes, em 2 dimensões e meia e até 3 dimensões, né? Então, cada pedacinho desse entrava em uma arquitetura, né? Onde a gente tinha um conjunto de 7 arquiteturas, cada uma dessas arquiteturas dava uma classificação, né? Uma daquelas 6 classes,
de tal forma que, ao final desse processo, eu tinha a classificação ganhadora ou vencedora, digamos assim, em relação a essa ensemble, né, a esse conjunto de arquiteturas. Então, a gente avalia a acurácia desse classificador, né, através de algumas métricas, como sensibilidade, especificidade, a média geométrica, a acurácia balanceada, e aí a gente tem uma ideia se a CNN está sendo capaz ou não de classificar adequadamente essas 6 classes. Então, aqui, para resumir, né, todo o nosso processo, a gente tem uma primeira etapa, que é a segmentação, ou seja, a gente vai selecionar a região de interesse. Uma segunda etapa é a classificação, onde a gente pode usar redes neurais convolucionais ou densitometria. A partir das redes neurais convolucionais, a gente pode separar as áreas de baixa atenuação em cisto ou enfisema, parênquima normal, vidro fosco, consolidações, desculpa, pavimentação em mosaico e opacidades lineares e consolidações, né? Com a densitometria, a gente vai conseguir determinar apenas as áreas de baixa atenuação, alta atenuação e atenuação normal. No final desse processo, a gente consegue gerar um mapa de cores, né, para classificação e relatórios específicos com toda a avaliação quantitativa. Isso aqui é a nossa parte de interpretação. Então, os requisitos computacionais para a CNN serão sempre maiores do que aqueles observados na densitometria, mas a gente está falando em tempos de processamento de 2 a 10 minutos, dependendo do tamanho da matriz, portanto, do número de cortes que a gente recebe para processar. Fazendo uma comparação da avaliação de performance, a gente consegue ver que, por exemplo, uma rede neural artificial que pretende classificar em 3 classes, né, classes baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação, apresenta uma performance média de 90,7% de acurácia. Portanto, ela acerta 90,7% daqueles fragmentos que os radiologistas anotaram, né? Quando a gente vai comparar a performance da ANN com a da CNN, né, a rede neural convolucional, a gente nota que a performance da CNN é maior para cada uma daquelas 6 classes, né? A menor performance está em torno de 94%, e ela erra muito a pavimentação em mosaico com o vidro fosco, era de se esperar, né? Simplesmente porque elas compartilham várias características em comum, e a sensibilidade, na verdade, a acurácia média de cada uma daquelas arquiteturas é sempre muito alta, né? A gente está falando de acurácias acima de 99% para a maioria dos casos. Além disso, a sensibilidade, especificidade, a média geométrica e a acurácia balanceada também apresentam resultados bastante favoráveis para a CNN. Né? Então, comparando rapidamente o que seria o desempenho da ANN, que, lembrando, utiliza informações da densitometria ou da CNN, que não está nem aí para a densidade e avalia essencialmente a textura de cada fragmento, a gente nota que a performance da CNN supera em muito para essas 3 classes a performance da ANN, né? Então, para a representação dos resultados, a gente hoje consegue dividir o pulmão em pulmão direito e esquerdo, lobo superior, médio e inferior do lado direito, lobo superior e inferior do lado esquerdo, né? A gente gera renderizações em 3D com todas as classificações, né? Então, nesse caso aqui, a gente está lidando com um paciente enfisematoso que possui doença pulmonar obstrutiva crônica, leve, moderada, severa e muito severa, de acordo com a classificação Gold, e a gente nota que aumenta bastante a quantidade de voxels classificados como áreas de enfisema pulmonar, né, que seriam esses vermelhinhos aqui. Além disso, a gente consegue diferenciar com as redes neurais convolucionais o que seria áreas de cistos do espaço aéreo, né, como ocorre, por exemplo, na linfangioleiomiomatose, daquelas áreas de enfisema pulmonar, como ocorre lá nos pacientes com enfisema pulmonar. É importante salientar também a representação através desses gráficos vamos chamar de gráfico de pizza, né, ou um glifo, né, onde nessas regiões a gente percebe que a gente consegue
representar aqui em rosa as regiões com cistos do espaço aéreo, né? Em azul as regiões de parênquima normal, algumas áreas que exibem aqui algum vidro fosco, alguma opacidade linear ou pavimentação em mosaico, e algumas zonas de consolidação, principalmente aqui no lobo inferior esquerdo. E aqui as representações do parênquima normal, no indivíduo que tem enfisema pulmonar, mas não tem alteração da função pulmonar, portanto não tem padrão obstrutivo. Paciente GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 e GOLD 4 seriam graus mais severos de obstrução. Bom, ao final de todo esse processamento, a gente tem como forma interativa, né, a possibilidade de acessar todas as variáveis quantitativas, né, como, por exemplo, o volume do pulmão, o peso do pulmão, a densidade média do pulmão, a extensão do acometimento pulmonar, portanto, quanto de área de baixa atenuação ou de alta atenuação a gente identifica em relação ao volume do pulmão ou em relação à massa do pulmão, os volumes de cada uma dessas atenuações e o peso de cada uma dessas atenuações. E, além disso, a gente vê a imagem normal e a imagem classificada, né? Tudo isso é possível ser analisado com a plataforma HealthScan. E os relatórios gerados apresentam basicamente um resumo de todas essas imagens, de todas essas informações, né? Tanto utilizando a densitometria quanto utilizando a avaliação por rede neural convolucional. Então, para a gente fazer uma validação externa, lembre-se que tudo isso a gente fez com fragmentos do parênquima pulmonar. Agora sim, utilizando imagens que a rede neural convolucional ou mesmo a densitometria nunca viram, né? O HealthScan nunca viu nenhuma dessas imagens, a gente foi avaliar 884 tomografias, né? Sendo 343 indivíduos com enfisema, 72 com linfangio, leumiomatose, 176 indivíduos controles e 293 indivíduos com doenças intersticiais pulmonares, que eram essencialmente padrão PIL, PINE e pneumonia de hipersensibilidade. Basicamente, o que a gente nota é que a densitometria e a avaliação de textura são bastante equivalentes, né, vamos dizer assim. As diferenças entre elas, a gente não dá nem para chamar isso de clinicamente significativo, né? Mas a gente nota que, como esperado, a densitometria acaba errando com a estimativa de algumas áreas de baixa atenuação, outras de alta atenuação, né? E isso acaba fazendo com que a densitometria estime uma menor quantidade de parênquima normal. Aqui, por exemplo, nos indivíduos saudáveis, né? Mas, de uma forma geral, a determinação da quantidade de parênquima normal, né? Então, Normal Lung Index é a quantidade de parênquima normal em relação às outras classes, é bastante correlacionável, né? Então, embora a gente note que a densitometria subestime um pouco as áreas de parênquima normal, a gente acha que é uma correlação em torno de 90% bastante razoável e bastante significativa, né? Então, se eu utilizar a quantidade de parênquima normal para separar o que é indivíduo saudável do que é indivíduo doente, a gente utiliza uma curva ROC, né, comparando o percentual de pulmão normal em ambos os casos, né, saudável ou doente, determinados a partir da prova de função pulmonar, e a gente nota que pela CNN, ou seja, pela avaliação de textura, eu espero que cerca de 96,7% do parênquima pulmonar normal seja considerado como um limiar de diagnóstico, né? Então, valores menores do que 96,7% iriam sugerir que o indivíduo pode ser doente. Bom, essa sugestão ela se dá com uma sensibilidade e uma especificidade bem razoáveis, e uma área sob a curva ROC de cerca de 0,9. Quer dizer, o método perfeito para diagnóstico aqui teria que ter uma área sob a curva ROC de 1. Né? Então, a gente está explicando aí, com esse critério de olhar o parênquima normal, de quantificar o parênquima normal, a gente está explicando cerca de 91% aí da nossa capacidade de discernir um indivíduo saudável de um indivíduo com doença pulmonar
não transmissível crônica, vamos dizer assim. Né? Poderia ser enfisema, poderia ser linfangioleiomiomatose ou poderia ser doença intersticial pulmonar. Se a gente usa, por outro lado, a avaliação a partir da densitometria, a gente nota que esse limiar cai para cerca de 87,3%, embora a performance da curva ROC seja praticamente a mesma. Né? A área da curva ROC continua sempre muito boa, a sensibilidade e a especificidade também. Né? Então, a princípio, o que isso significa dizer é que tanto faz a gente usar densitometria ou CNN. Né? E por que diminui? Né? Por que o limiar de detecção diminuiu de 97% para 83%? Simplesmente porque se a gente usa um limiar de densidade fixo, né, como é o caso da densitometria, a gente vai identificar a trama vascular pulmonar como áreas de alta atenuação. Então, aqui a gente tem o mesmo indivíduo classificado com a densitometria e com a avaliação de textura, e notem que a avaliação de textura é praticamente perfeita, quer dizer, identifica todo o parênquima pulmonar como sendo normal, né? E deixa de identificar áreas de alta atenuação, onde a gente vê trama vascular pulmonar. Da mesma forma, aqui, um outro exemplo de um indivíduo do grupo controle, notem que alguns voxels foram classificados erroneamente pela densitometria como sendo voxels com baixa atenuação, né? Eles estão dispersos por todo o parênquima pulmonar, né? E esse erro praticamente desaparece com a análise de textura, né? Então, desapareceu tanto as áreas de alta atenuação, né, relacionadas à trama vascular pulmonar, quanto às áreas de baixa atenuação relacionadas às áreas de enfisema. Né? Então, a gente nota que a CNN corrigiu esse pequeno defeitinho, vamos chamar assim, da análise densitométrica. Né? Então, o que a gente percebe é que tanto a densitometria quanto a rede neural artificial, que se utiliza também de informações densitométricas, elas vão falhar nessa classificação, seja por classificar erroneamente áreas de alta atenuação, seja por classificar erroneamente áreas de baixa atenuação. Além disso, né, a gente criou as equações de predição, né, para a gente estimar o que seria esperado, né, o que seria predito de parênquima pulmonar normal. Né? Então, para isso, a gente utilizou o grupo controle e vimos que a quantidade de parênquima normal ela vai depender do sexo e da altura, basicamente, utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Né? Dá um coeficiente de determinação bem razoável, em torno de 0,56. Para vocês terem ideia, a gente está na ordem de grandeza dos coeficientes de determinação utilizados nas equações de predição da prova de função pulmonar, né, dos testes de função pulmonar. Então, é bem aceitável esse tipo de coeficiente de determinação para essas aplicações. Né? Então, uma conclusão parcial seria que, olha, a densitometria ou a avaliação de textura geram resultados que são altamente correlacionáveis. Né? Então, a gente consegue identificar bem áreas de baixa atenuação, atenuação normal ou alta atenuação. Porém, a gente nota que a avaliação de textura é um pouco mais acurada na determinação do parênquima normal, em parte porque ela não sofre tanta influência das áreas de alta atenuação que são atribuídas à circulação pulmonar, ou mesmo das áreas de baixa atenuação que podem ser atribuídas a parênquima normal, próximos da capacidade pulmonar total. Além disso, a gente deve entender que a densitometria ela classifica o pulmão essencialmente em três classes: baixa atenuação, alta atenuação e atenuação normal. Se a gente quiser diferenciar dentro de uma determinada subclasse o enfisema do cisto do espaço aéreo, por exemplo, a gente não consegue com nenhum tipo de análise densitométrica. Da mesma forma, a gente não vai conseguir diferenciar o vidro fosco da pavimentação em mosaico, por exemplo, com nenhum tipo de avaliação densitométrica. A gente vai sempre falhar nessas avaliações de subclasses. Então, aqui a gente mostra como fica essa diferenciação entre as subclasses, pensando essencialmente na diferenciação entre enfisema pulmonar e cistos do espaço aéreo, né? Então, a gente nota, de novo, que as áreas de baixa atenuação, tanto calculadas pela densitometria quanto pela CNN, são bem correlacionáveis, né?
mas a densitometria falha e apenas a avaliação de textura consegue dizer que no grupo linfangioleumimatose está predominando o padrão de cistos do espaço aéreo nas áreas de baixa atenuação, né? Enquanto que nos indivíduos com enfisema pulmonar, a gente vê que à medida que a escala Gold vai aumentando e, portanto, o nível de doença pulmonar obstrutiva crônica vai aumentando, predomina as áreas de enfisema, né? E não cistos, como esperado. Além disso, a gente nota também que há áreas de alta atenuação, né, no grupo de enfisema pulmonar, porque há processo de fibrose, né, de reparo e cicatrização por deposição de matriz extracelular, né, onde a gente tem também o aumento da atenuação dessas regiões por aumento da espessura dos septos interlobulares, né, ou mesmo as opacidades lineares inerentes a esse processo de reparo e cicatrização. Então, esse gráfico mostra que há uma superestimativa das regiões de baixa e de alta atenuação pela densitometria, quando comparado com a avaliação de textura, e que apenas a avaliação de textura pode indicar essa subclasse, mostrando que no caso da linfangioleumimatose predomina o padrão de cistos, enquanto no grupo de enfisema pulmonar predomina o padrão de enfisema. Bom, uma outra aplicação que a gente vem desenvolvendo é a predição de anormalidades da função pulmonar baseada na avaliação de textura de imagens de tomografia, né? Isso pode ser bastante importante na medida em que a gente está utilizando cada vez mais a tomografia computadorizada como método de rastreio, né? Para, por exemplo, detecção de nódulos pulmonares incidentais em populações de risco, ou mesmo diagnóstico de alterações ou anormalidades intersticiais relacionadas à idade ou relacionadas a um processo de fibrose ainda muito incipiente. Então, se a gente consegue, através da tomografia computadorizada, avaliar o padrão de textura, indicar que esse indivíduo pode ter uma redução do parênquima normal com aumento de áreas de baixa ou alta atenuação, saber qual padrão predomina, se é um enfisema, se é cisto espaço aéreo ou se é um padrão de fibrose. E a partir daí, avaliar se aquele grau de alteração pode indicar ou não uma redução da capacidade pulmonar em termos de provas de função pulmonar, predizendo se o indivíduo está caminhando para um padrão obstrutivo ou para um padrão restritivo. Isso pode ser de grande utilidade, digamos assim, em programas de rastreio, né, de uma forma geral. Então, para isso, a gente estudou 880 indivíduos, né, onde a gente classificou as áreas de baixa densidade, alta densidade ou alta atenuação e os controles, e a gente separou esses indivíduos em indivíduos normais ou indivíduos com alteração da função pulmonar. Então, o critério que a gente utilizou foi a relação VF1-CVF maior ou igual que 70% no exame pré-broncodilatador e valores de VF1-CVF como percentuais de predito maiores ou iguais a 80%. Né? Então, isso é o que a gente usa para dizer que o indivíduo, independente do diagnóstico clínico, tem ou não alteração da função pulmonar. Então, basicamente, dos 880 indivíduos, todos os controles foram considerados saudáveis, né? 86 indivíduos do grupo enfisema tiveram foram considerados saudáveis e 34 indivíduos com linfangioleumimatose e 700 e alguma coisa, não, 70 e alguma coisa, aqui está aparecendo uma coisa aqui na minha frente, eu não estou conseguindo ler, deixa eu ver se eu consigo minimizar isso. Pronto. 77 indivíduos com doença intersticial pulmonar foram classificados como normais. O restante a gente indica como paciente anormal. Né? A gente quantificou a quantidade de parênquima normal em todos os grupos, determinamos os percentis, né, 5, 50 e 95%, né, que foram basicamente 93,1%, 99,6% e 99,9%. Né? Criamos as equações de referência para a predição da quantidade de parênquima pulmonar normal, de novo, dependeu apenas do sexo e da altura,
E a gente consegue, com a curva ROC, predizer que se o indivíduo tem uma quantidade de parênquima pulmonar normal menor que 93,2%, a gente consegue dizer com uma especificidade de 95% que esse cara é doente, né? Que esse cara teria alteração da função pulmonar. Por outro lado, se esse indivíduo tiver uma área de parênquima normal equivalente a 98,3%, a gente consegue dizer com 95% de sensibilidade que esse indivíduo é normal, né? Não tem alteração da função pulmonar, né? Sempre que ele tiver nessa região aqui, né? Então, a gente consegue dizer, por exemplo, se você quiser ser mais específico, que eu só vou considerar a alteração da função pulmonar quando a quantidade de parênquima normal for menor que 93,2%. Né? Se eu quiser ter 95% de sensibilidade, portanto, usar um threshold para rastreio, eu posso falar em torno de 98,3% de parênquima pulmonar normal esperado. Né? A performance dessa área sob a curva ROC é excelente, 0,95, com a acurácia média de 0,88. Então, a gente entende que esse resultado fala a favor da possível utilização da quantidade de parênquima normal para a predição de alterações da função pulmonar a partir de imagens de tomografia computadorizada de tórax. Né? Bom, como é que a gente já pode aprimorar um pouco mais esse tipo de predição? Né? Então, a gente nota que as equações de predição elas são, em geral, dependentes do sexo e da altura do indivíduo. E a gente sabe que a altura do indivíduo é um parâmetro que a gente não dispõe normalmente nos exames de tomografia computadorizada. Então, é muito fácil a gente encontrar a idade do paciente, o sexo do paciente, às vezes o peso corporal, mas raramente a gente vai encontrar a altura do paciente. Né? E o problema que se põe aqui é que a gente precisa entender que quando a gente quer quantificar a extensão do acometimento pulmonar, a gente primeiro classifica as regiões acometidas do pulmão, portanto, acometidas por densidades menores do que o normal, ou por densidades maiores do que o normal, ou por padrões radiográficos específicos, tais quais a gente demonstrou anteriormente. A grande questão é que a gente quantifica essas áreas anormais em mililitros, e a gente referencia essas áreas anormais para o volume pulmonar total medido durante o exame. Portanto, o volume pulmonar total estimado pela tomografia durante o exame. Esse volume pulmonar total ele vai sofrer influência da postura, né? E vai sofrer influência da doença em si. Né? Há de se convir que, se o enfisema pulmonar é mais grave, o volume pulmonar total tende a aumentar. Da mesma forma que, se o processo de fibrose pulmonar é mais grave, o volume pulmonar total tende a diminuir. Então, quando eu estimo a quantidade de enfisema e divido por um volume pulmonar total que aumentou, porque também o enfisema aumentou, a gente pode estar subestimando a quantidade de enfisema. Da mesma forma que, quando eu estimo a quantidade de pulmão com alta atenuação em relação a um volume de pulmão total que pode ter diminuído por causa da fibrose, a gente também está cometendo um erro de normalização. Então, o que a gente deveria fazer era calcular o volume pulmonar predito para aquele indivíduo, daquele sexo, daquela idade, daquela altura, com aquele peso corporal. Só que a gente já sabe que a altura não é um parâmetro fácil de se encontrar nesses exames de tomografia computadorizada, e a gente propôs estimar a altura utilizando parâmetros disponíveis no exame de tomografia de tórax. Desculpa. Esses parâmetros, em geral, por artigos de medicina forense, poderiam ser, por exemplo, a clavícula, a escápula e o externo. Então, a gente poderia avaliar tamanho, né? Comprimento da clavícula, comprimento das escápulas, comprimento do externo, e usar esses parâmetros como estimadores da altura do indivíduo. Né? E, essencialmente, foi isso que a gente fez. Né? A gente pegou 173 tomografias de indivíduos saudáveis com prova de função pulmonar normal, a gente calculou o volume a partir da tomografia computadorizada
a gente segmentou essas imagens, né? E a gente mediu o comprimento das clavículas, direita e esquerda, das escápulas, direita e esquerda. O maior comprimento vertical foi o parâmetro que a gente utilizou, e do externo, né? Dividido em manúbrio externo e apêndice tifoide. Então, a partir disso aqui, a gente conseguiu criar essas 3 métricas e usamos um modelo de regressão por vetor de suporte, né? Que é um modelo de regressão um pouco mais robusto do que a regressão linear múltipla. Então, como nessa coorte a gente tinha a altura, de fato, medida pelos indivíduos e a altura estimada, utilizando lá os 3 ossinhos, a gente testou a acurácia do volume pulmonar sendo calculado utilizando a altura ou do volume pulmonar sendo calculado utilizando lá o máximo comprimento da clavícula, escápula e externo. Né? Então, basicamente, o que a gente fez foi treinar um modelinho para tentar estimar o volume pulmonar a partir da altura ou a partir de parâmetros oriundos desses ossinhos. Então, a gente nota que nos indivíduos saudáveis, a correlação entre o volume pulmonar predito, utilizando a altura, ou o volume pulmonar medido pela tomografia, é bastante alto, né? Sempre acima de 90%, com um erro que não passa de 14 mililitros, né? Um erro médio. Né? Por outro lado, quando a gente utiliza os ossinhos, né? Clavícula, maior comprimento da clavícula, do externo e da escápula, a gente nota que essa correlação também permanece muito alta, com um bias mais ou menos da mesma magnitude. Então, essencialmente, o que a gente mostra é que, opa, beleza, a gente consegue usar clavícula, externo e escápula como estimadores da altura, com uma performance similar a utilizar a própria altura na predição do volume pulmonar. Né? Então, a gente consegue ter uma medida que agora independe da doença. A gente consegue ter um volume pulmonar predito para essas variáveis. E o efeito disso é o seguinte, olha, quando a gente olha para os indivíduos que têm enfisema pulmonar ou linfangioma-hematose, essa correlação entre o volume medido pela tomografia e o volume predito, seja usando a altura, seja estimando a altura, cai, né? É como esperado. Então, aquilo que eu meço vai começando a ficar muito diferente e, na verdade, muito maior, né, do que aquilo que eu estimaria para aquele indivíduo, daquela idade, daquele sexo, daquele peso corporal e daquela altura. Né? E esse padrão se reproduz também quando a gente estima o volume pulmonar utilizando lá os 3 ossinhos. Né? Então, a gente nota, inclusive, que o bias, além de aumentar, ele passa a apresentar uma tendência positiva. Portanto, quanto maior o volume medido pela tomografia, mais distante esse volume medido pela tomografia vai estar do que eu esperaria ver para aquele indivíduo, daquela idade, daquele sexo, daquela altura e daquele peso corporal. Então, basicamente, a gente nota que se a gente tem agora um bom parâmetro de indexação, a gente pode referir, por exemplo, o percentual de áreas pulmão normal em relação ao volume pulmonar predito, assim como a quantidade de pulmão com baixa atenuação ou alta atenuação, referido em relação ao esperado, né, ao predito para aquele volume. E com isso a gente espera melhorar ainda mais a acurácia desses estudos. Então, basicamente, o que a gente consegue dizer é que a avaliação quantitativa ela parece ser uma ferramenta promissora, né, para a quantificação de anormalidades pulmonares. A gente consegue, com isso, identificar o padrão radiográfico predominante, né, em diferentes doenças, né? A gente consegue ter isso de forma menos observador dependente. Isso pode ser fundamental no diagnóstico de alterações muito incipientes, e isso pode ser fundamental também no segmento, avaliação de resposta à terapia, né, de pacientes com doenças que cursem com redução da atenuação ou com aumento da atenuação média do parênquima pulmonar. Além disso, a avaliação de textura parece apresentar uma acurácia um pouco melhor do que a densitometria,
né? A gente consegue fazer classificação de subclasses dentro das regiões de baixa atenuação e de alta atenuação, o que pode ser de interesse. Por exemplo, a classificação de favelamento pode ser interessante para a diferenciação de padrão PIO de PIN, né, nas doenças intersticiais pulmonares. A classificação do subtipo de enfisema, se ele é paracetoseptal ou se ele é centrolobular, pode ser interessante na avaliação prognóstica desses doentes, e a avaliação de textura pode auxiliar nisso, mas a gente ainda precisa de mais estudos de validação, principalmente utilizando bases de dados de diferentes fontes, de diferentes hospitais, com diferentes protocolos de aquisição, para que a gente possa, de fato, evoluir para uma ferramenta que possa vir a ser utilizada no pipeline clínico, né? Ou seja, na avaliação clínica desses acometimentos pulmonares e nas doenças pulmonares crônicas não transmissíveis. Então, aqui eu deixo meus agradecimentos a todo o pessoal que trabalhou no desenvolvimento dessa ferramenta e em tudo que a gente vem utilizando até aqui. E agora a gente pode abrir para perguntas da audiência, né? Terminei basicamente em 1 hora, como prometido, e podemos abrir a perguntas e discussões da audiência sem qualquer problema. Então, vocês podem perguntar tanto pelo chat, como podem solicitar aí que a gente abra o microfone e possa discutir um pouquinho algumas dessas aplicações ou alguma dúvida que possa ter ficado durante a minha apresentação. Então, obrigado a todos pela paciência e pela audiência.